de não ir à escola, exceto quando estava doente. Com o passar dos anos, foi desenvolvida uma ciência que conduz a criança ao aprendizado, que é conhecido como a pedagogia, né? Pedo significa criança em grego, né? E gogos significa conduzir. Então, o pedagogo é aquele que conduz a criança ao aprendizado. E o que eu gostaria que vocês entendessem é que quanto mais você buscar conhecimento sobre sua profissão, mais capacidade você tem de desenvolver os processos formativos na criação de um cidadão honesto, íntegro, né? E de sucesso, né? E também de um profissional competente. Nós estamos numa era em que as competências devem ser desenvolvidas de uma forma enfática, né? Por quê? Existe muita concorrência nessa área. É muito importante entender que também o ser humano, o trabalho humano será trocado por máquinas e só permanecerão aqueles que têm alta performance de atuação, inclusive os professores. Então, é muito importante entender que quando uma criança vai para você nas séries iniciais, ela vai com 3 tipos de conhecimento, que são esses aí: o que é inato, o que é empírico e o que é tácito. Eu vou explicar. O inato é um bebê. O bebê chega assim naquela fragilidade, sem saber falar, né? Sem saber se expressar direito. Porém, a natureza, né? Deus, é óbvio, colocou esse, vamos dizer, esse trejeito inato, esse primeiro princípio da comunicação, do desenvolvimento psicolinguístico de uma criança, né? Porque quando ela está com dor, ela chora de um jeito, quando ela está com fome, ela chora de outro jeito, e a mãe, na sua sensibilidade, na sua missão de desenvolver aquele ser humano, começa a interpretar esses sinais, né? Que é inato de uma criança, ela nasceu com ela. E aí começa esse processo. Quando está com dor, ela chora intensamente. Quando está com fome, já é mais amenizado. Porém, ela chora. E a mãe fala, esse choro é de fome. E a gente começa a entender esse processo. Quem é mãe, quem é pai, sabe qual é esse processo. E na realidade, essa sensibilidade torna-se uma rotina daquilo que é inato da criança. Porém, a mãe, o pai, a família, o responsável, começa a desenvolver a criança nos conhecimentos empíricos. O que são conhecimentos empíricos? Ela não sabe comer ainda, né? Então, a partir de um certo momento, ela vai começar a comer papinha, né? Papinha de cenoura, de batata e tudo mais. E ela vai, a princípio, não entender muito bem, porque ela só está acostumada com leite, mas ela viu que é bom, é gostoso e satisfaz ela, né? Então, ela vai adquirindo o conhecimento do que é isso. E esses são os conhecimentos empíricos. Ela vai começar a aprender a andar, né? Primeiro engatinhando, né? Depois, com a ajuda da mãe ou do pai, ela vai começar a dar os primeiros passos. Aí vem, literalmente, o desenvolvimento da psicolinguística, né? E da aquisição de linguagem. Ela começa com os balbúcios, depois ela começa a ser monossilábica, né? Aí ela vai construindo frases, ela vai construindo palavras, frases, né? E depois ela tem a capacidade de se comunicar verbalmente, através desse desenvolvimento empírico. Porém, existe um outro tipo de desenvolvimento, que são os conhecimentos tácitos, né? O que é o conhecimento tácito? Andar de bicicleta é um conhecimento tácito, né? Você ensina, ela tenta se equilibrar e de repente ela sai andando de bicicleta e ela se desenvolveu sozinha. É óbvio, no princípio com um pouco de ajuda. Então, os pais e as experiências que são inseridas na criança, na sua desenvoltura, né, começam a tomar porte. E ela começa, se não houver nenhuma anomalia, vamos dizer assim, morfológica na sua formação, na formação dos seus órgãos, ela cresce com uma, vamos dizer assim, com uma expressiva saúde mental e física, ok? Ah, mas e agora? O conhecimento inato, empírico e tácito, ele equivale para toda a vida? Não.
a criança precisa ir para a escola para desenvolver os conhecimentos explícitos, que está conectado com a ciência, ok? Se ela teve uma boa infância, se ela foi amada pelos seus pais, se ela recebeu toda a atenção, né? Até na minha palestra anterior eu falei muito sobre o amor fraternal, o amor do pai, da mãe, né? E falei também que o nosso coração é um tanque de combustível do amor, tá? Nós recebemos amor e distribuímos para o nosso corpo inteiro. Através do quê? Através da distribuição de elementos químicos e elétricos que compõem o nosso corpo físico. E se tudo corresponder de uma forma bem adequada, se nós tivermos uma boa saúde mental quando criança, certamente seremos adultos extremamente saudáveis. Por quê? Todo adulto tem e é o que foi criança, né? Tem um pouco de criança e é, na atualidade, o que foi quando criança, tá? Então, traumas, eles submergem quando são crianças. E, quando passa para a fase adulta, eles emergem novamente. E causam transtorno, debilidades, neuroses, causam, vamos dizer assim, deficiência, né? No seu desenvolvimento cognitivo, principalmente. Então, o professor recebe essa criança com mais um adendo: a pluralidade cultural. Então, o que é que vem? Vem um de um lado, vem um do outro, da cidade, né, que conviveu com certo tipo de pessoa. Nosso país é muito eclético, muito subdividido através de culturas até mesmo externas do nosso país, do exterior, né? E cada região vem do norte, sul, leste, oeste, e cria-se uma cultura em casa. E vai para a escola, e se une a uma pluralidade muito grande de culturas. E também se adequa com as debilidades que são encontradas no período da infância no desenvolvimento desses conhecimentos. Se ela sofreu algum tipo de violência, seja física ou sexual, né, ela vai ter transtornos que são diversos. E é isso que a gente vai tratar disso hoje, né? Nós temos que entender que, acima de tudo, devemos preservar a dignidade das nossas crianças. O que é a dignidade? Dignidade é o bem social mais precioso de uma pessoa, né? Quando fere a sua dignidade, realmente traz consequências muito degradantes para a vida social, né? E aí, como é que a gente faz isso? Respeitando os seres humanos mutuamente, respeitando a criança, não conduzindo a criança a passar por trajetos tortuosos na sua vida, né? Principalmente na primeira, na segunda infância. Ela precisa receber amor, carinho, atenção de forma adequada, no seu devido tempo, né? E aí, o que acontece? Vem para a sala de aula. Aí você encontra uma multipluralidade cultural, né? E aí você começa a interpretar a singularidade de cada ser humano que está ali, a entender a dignidade de cada um e a começar a respeitá-los. Se você... Oi? Professor, posso só fazer uma pergunta? Antes de você passar já para o próximo tema? Uhum. Pode. Se eu entendi certo, o conhecimento empírico é aquele que seria de senso comum, que todo mundo Exatamente. acaba aprendendo. E o tácito seriam as experiências. Então, por exemplo, se o meu pai gostava de música clássica e eu toco violino, isso é bem possível que sim. Você recebe essa influência, né? Tá, entendi. Então, o tácito são experiências e o empírico é algo que todo mundo aprende. Perfeito. É exatamente isso, né? Obrigada. Nada. Porém, a dignidade dos seres humanos deve ser preservada através do respeito. E o que é respeito? Respeito conduz à civilidade. Pessoas civilizadas aprendem a respeitar as outras, né? Então, as pessoas que não têm civilidade não representam nenhuma ação de preservação da dignidade do ser humano, porque não os respeitam. Tanto faz, eu vou violar mesmo, tá tudo certo, não tem problema nenhum, meu problema sou eu, tenho que me satisfazer, eu sou egocêntrico, né?
Porém, o que é civilidade? Aí nós chegamos. Civilidade nada mais é do que a educação. A educação conduz à civilidade, a civilidade conduz o respeito à dignidade dos seres humanos. E para termos crianças e cidadãos bem educados, é preciso ter qualidade, né? E entender a singularidade de cada ser humano que você vai estar desenvolvendo em sala de aula para se tornar um cidadão e um profissional. Por isso, a responsabilidade de um professor é tão e quase que superior à de um médico, né, que cuida da saúde física, né, e qualquer outra profissão. O professor tem o papel de educar, tornar cidadãos civilizados que respeitam a dignidade dos seres humanos. E é isso que nós vamos ver hoje aqui. Para que o mal prevaleça, basta que você não faça absolutamente nada, né? Então, depois de todas essas informações que eu vou passar para vocês aqui, se vocês se depararem com certas situações e fazerem vista grossa, saibam que estão colaborando de uma forma não civilizada para a violação dos direitos, do respeito e da dignidade de crianças. Então, que depois dessas informações, vocês tenham uma visão mais macro do que é esse assunto e quanta tristeza ele causa. Para isso, a gente vai falar sobre esses 5 tópicos. Primeiro, o que é pedofilia? Deixa eu só tomar um pouquinho d'água aqui. O que é pedofilia? Pedofilia é um crime? O que é isso? Né? Eu vejo todo mundo falar em crime de pedofilia, eu vejo tudo isso. O que é pedofilia? Depois a gente vai ver quem é o pedófilo. Todo mundo que pratica sexo de alguma forma com uma criança é um pedófilo. Vamos entender qual que é essa estigma, né, da palavra pedofilia. O que acontece com a vítima do abuso e violência sexual? Eu vou mostrar todas as questões psicofisiológicas, né? O que acontece no cérebro de uma criança. Eu vou ensinar isso para você. Também, quais são os sinais subliminares que essas crianças emitem? Por quê? Porque ela é conduzida a um segredo que é inviolável através da simetria de poder. A gente já vai entender como é que funciona isso, tá? Então, quais são os sinais que elas emitem que a gente pode ter uma clareza de que ela está sofrendo? E o que fazer? Como proteger? E como garantir a preservação dos direitos da criança e do adolescente através do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, eu sou escritor de um livro. Esse livro chama-se Você Precisa Acreditar. Eu sei que ele tem na Amazon. Ele custa em torno de 5 ou 6 reais, uma coisa assim. Eu ganho, é uma fortuna nesse livro. Eu ganho 2 reais por livro, né? Mas pelo menos eu consigo tocar o projeto, que é o projeto vencer.org, tá? Ali vocês vão ver tudo que eu faço, tudo que nós fazemos em termos de ação social na preservação dos direitos da criança. Então, a princípio, é isso que eu vou falar. Vamos começar falando, então, sobre o que é pedofilia. Pedofilia é uma palavra que provém do grego. Pedo significa criança, assim como pedagogia, né? Porém, filis, que significa atração, né? É atração por criança, isso significa pedofilia. Agora, vou falar para vocês aqui, pedofilia é crime aqui no Brasil, certo? Todo mundo está assim com a cabeça, certo? Não é crime no Brasil. E em muitos outros países, se não em quase todos os países, porque a gente vai entender esse contexto. Quando eu faço essa palestra publicamente, já fiz em diversas câmaras municipais e tudo mais, que isso, ele está fazendo apologia, um fala para o outro e tal, porque não entendem o processo. Eu vou explicar exatamente o que é. Por exemplo, uma pessoa esquizofrênica, ela tem um potencial de violência muito superior a um pedófilo. E ela pode matar. Então, esquizofrenia é crime? Não, é crime se o esquizofrênico matar ou violar uma pessoa ou ferir uma pessoa ou coisa parecida, ok? Agora, pedofilia é crime? Então, assim, já cheguei em
em muitos congressos e falei assim, por favor, todos os pedófilos que estão aqui, levantem a mão, porque eu estou com a polícia aí fora e eu não permito que haja pedófilo aqui dentro, vocês vão tudo presos, né? Tem como fazer isso? Não tem, é irracional, não existe. Não existe crime sem a presunção do crime, da lei. Né? Então, antes tem que vir a lei, depois o crime. Então, é muito difícil você identificar aquele que é pedófilo se ele não cometer um crime. Né? Por isso, no nosso país, pedofilia não consta no Código Penal em nenhum canto. Nem a palavra abuso sexual existe no Código Penal. O que existe é no artigo 213 do Código Penal a palavra estupro. O estupro tanto faz seja homem ou mulher, né? Não importa a idade. Quando uma criança é maior de 14 anos e alguém viola os seus direitos e a sua dignidade, insinuando, tocando ou violando drasticamente através de diversos fatores de violência sexual, né, como o estupro, né, ele é considerado um criminoso que cometeu estupro. Porém, se for cometido com menor de 14 anos, é o artigo 217-A, estupro de vulnerável. Tem um acréscimo na pena, né, superior, né, que chega até 15 anos de reclusão. Uma pessoa que violar ou tentar fazer com que uma criança passe algum constrangimento sexual, né, mesmo um constrangimento, não precisa ter nem a penetração, nem a violação, né, mas um constrangimento ou pornografia, ou fazer com que ela veja pornografia. Se isso acontecer, ela é enquadrada no crime de estupro de vulnerável, que vai entre 8 até 15 anos de reclusão, ok? Mas como que a gente vai classificar um pedófilo? Vamos da pedofilia no nosso país. O que é um paradigma midiático? Eu vou explicar para você o que é um paradigma midiático. Se eu falar para vocês assim, ó, fale para mim o nome de uma esponja de aço. O que você vai falar? Bombril. Ok? Fale para mim uma lâmina de barbear. Você vai falar o quê? Gilete, não é? Se eu cantar para você 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola pix, no pão com gergelim. É o quê? É Big Mac, entendeu? Poderia ser outra coisa? Poderia, né? Mas não é. Porque a mídia criou. Então, é impactante entender que a pedofilia não é crime porque não tem subsídios da lei para incriminar aquele que tem o sentimento de atração por criança. E esse sentimento de atração por criança é considerado uma parafilia. E quando se acontece um transtorno parafílico, aquele que tem o distúrbio chamado pedofilia passa a ser criminoso na nossa lei, tá? Criminoso. O que é parafilia? A Organização Mundial de Saúde, ela classifica que existem pelo menos 450 parafilias. O que é parafilia? É um transtorno da sexualidade, tá? E a pedofilia, o que é? Ela é uma parafilia. A gente já vai entender, mas eu vou falar algumas parafilias para que vocês tenham conhecimento do que é isso. Existe cada coisa que você não pode nem imaginar, mas eu vou começar falando sobre a necrofilia. É atração sexual por cadáveres. Pode uma coisa dessa? Mas eu já conheci pessoas que passaram o tempo todo lá do caixão de uma pessoa, de uma menina, né, uma moça já, e conduziu até o féretro, né, até o enterro dessa moça, e à noite ele voltou no cemitério, violou a sepultura e manteve relação sexual com ela. E se satisfaz.
E ele precisa disso, né? Então, o que acontece? Esse é um só dos tipos. Outro, eu vou contar uma que é cômico se não fosse trágico. É a dendrofilia. Dendros significa galhos, né? Então, galhos de árvores. É atração sexual por árvores. Pode uma coisa dessa? Então, o cara fica procurando árvore e, de repente, ele encontra lá uma jabuticabeira. Ele encontra uma mexeriqueira e se apaixona por ela, diz que vai casar com ela, que é apaixonado, e fica procurando os órgãos genitais da árvore para poder manter relações sexuais com ela. Pode uma coisa dessa? Aí vem outros. Vem o fetichismo, o sadomasoquismo, que envolve violência, bater, apanhar, né? Aí envolve quais são os outros mais? Atração sexual por bolsas, atração sexual por legumes, frutas, né? É assim que essas pessoas começam a se satisfazer sexualmente por serem portadores de um distúrbio parafílico, conhecido como parafilia. Agora, vamos entender onde classifica-se a pedofilia dentro desse contexto. A pedofilia é um distúrbio, porém, ela está inserida num conjunto de parafilias chamado cronofilia. O que é isso? Atração sexual fora da idade cronológica, ok? Então, eu vou falar primeiro sobre a nepiofilia. O que é nepiofilia? Atração sexual por bebês de 0 a 2 anos. Pode uma coisa dessa? Pois é, eu vou te contar então o que eu presenciei. Teve a CPI da pedofilia, que terminou em 2009, e só na nossa região, na região de Sorocaba, metropolitana de Sorocaba, existiam 90 casos de reconstituição de órgãos genitais de criança nesse período. O que é pior, sabe qual é a idade delas? De 0 a 2 anos. Né? Você já imaginou pessoas que têm atração sexual por bebês, que violam os bebês, né? Que fazem com que eles sejam violentados de uma forma tão trágica, a ponto de dilacerar os seus órgãos genitais e ter que passar por cirurgias para reconstituir? Pode uma coisa dessa? Você fala assim, mas isso pode acontecer com qualquer pessoa, menos na minha casa. Cuidado com isso. Cuidado. Você nunca sabe quem está do outro lado, né? E às vezes você pode imaginar, que ele não vai fazer nada, é ali que mora o perigo. Portanto, a prevenção ainda é o melhor remédio, é o melhor caminho, né? Ela norteia as suas ações para proteger as crianças. Outra coisa, a pedofilia é atração sexual por infantes que vai de 4 até 9 anos, que é a idade pré-púbere, né? Então, o pedófilo, ele tem atração sexual por crianças nessa faixa etária, já não por bebês e não por adolescentes, né? E aí, o que acontece? A ebofilia, o que é isso? Atração sexual por adolescentes, fora da faixa etária. Um adulto já formado, casado, tem atração por adolescentes. Aí muda o contexto, que é a gerontofilia. Gerontofilia é a atração sexual da criança pelo adulto ou pela pessoa idosa, né? Que isso também é um distúrbio. E existem 450 distúrbios considerados distúrbios parafílicos, né? Porém, para que fosse classificado os estupros de vulnerável ou os estupros, né? Quando se trata de uma relação de violência sexual contra a criança, se fala que é crime de pedofilia. Mas aonde está isso no Código Penal? Não. É estupro, artigo 213, tá? Se for menor de 14 anos, estupro de vulnerável. Porém, existe a presunção da lei, que é o amplo direito de defesa e o contraditório, tá? Isso juridicamente falando. O que é o amplo direito de defesa? É a palavra da criança contra o violador. Vou contar para vocês o que aconteceu numa cidade próxima aqui, chamada... mais próximo de São Roque ainda, que é Alumínio, onde um professor, alguns anos atrás, ele
sempre depois da aula ficava com alguns meninos e dizia que ia jogar futebol e tal, e as crianças começaram a chegar um pouco tarde em casa, e um dos meninos, ele falou o seguinte, contou para a mãe que o professor estava com umas histórias meio estranhas com ele. A mãe imediatamente pegou o menino e foi para a delegacia. Chegou lá, contou para a delegada. A delegada imediatamente solicitou uma ordem de prisão, né, de prisão temporária, e foi lá, acolheu o indivíduo, pegou todo o material dele que ele tinha, material digital, máquina fotográfica, levou lá para que pudesse ser periciado. No outro dia de manhã, todos os pais da escola foram na frente da delegacia pedindo para a delegada soltar ele. Porque aquele homem era um homem incrível. Ele era uma pessoa, assim, muito boa, que gostava de estar entre as crianças. Jamais poderia passar pela cabeça só uma invenção dessa criança que ele teria feito alguma coisa com esse menino. Muito bem, a delegada ficou constrangida e, por clamor público, teve que soltá-lo. E também não encontrou nada no material recolhido. No entanto, ela pediu a nossa ajuda. E nós mostramos tudo isso que eu estou falando para vocês, né? E principalmente por entender como age o pedófilo, tá? E é isso que a gente vai ver agora aqui. No Brasil, 175 crianças são abusadas sexualmente todos os dias, 7 a cada hora. 85% é intrafamiliar. Então, só nesse tempo que nós estamos aqui, lembrando que 7 crianças sofreram abuso sexual. Porém, isso é 10% da realidade. Porque essas são as notificações que chegam ao Ministério da Saúde, tá? E aquelas que não chegam? Essa aqui é quando a criança teve coragem, ou foi pego em flagrante, ou coisa parecida. Então, isso é 10% da realidade. Seria coerente dizer que, no Brasil, 1.750 crianças sofrem abuso sexual todos os dias. 70 a cada hora. Essa é a pura realidade. E ainda dizendo, reafirmando, reiterando que 85% é intrafamiliar, ok? Outra coisa que é muito importante saber é quem é o pedófilo e o que aconteceu lá naquela cidade. Muito bem. A gente vai aprender que existem alguns tipos de pedófilo, tá? E esse professor era um deles. Ele era um pedófilo estruturado, né? Ele tinha uma estrutura e também ele trazia esse conceito de primeiro ganhar a confiança dos pais, depois da criança, e assim chegar aos seus intentos, tá? Então, ele é considerado um pedófilo compulsivo. O que aconteceu? Os pais foram lá, porém, ela me pediu orientações e eu disse para ela assim, todo praticante do crime de pedofilia, do transtorno parafílico, ele deixa rastro. Ele tem que ter algum troféu para dizer que ele realmente conseguiu chegar aos seus intentos. O pedófilo, que principalmente o compulsivo, ele não quer qualquer criança. Ele quer aquela que chama a atenção por algum motivo. Talvez por ter alguma das características de uma pessoa no passado, que propriamente tenha violentado ele também, quando criança, entendeu? E aí, o que acontece? Ele busca essas características e repete, né? Ele faz com que esse espelhamento que nós falamos, né, na vida da criança. Mas nem todo pedófilo, ele é um abusador de criança. Ele tem o transtorno e existem muitos que lutam contra isso e não cometem o crime de abuso sexual contra a criança. Porque aquele que cometer esse crime, ele será preso por estupro ou por estupro de vulnerável. Então, o professor, ele até tinha escondido tudo muito bem. Porém, foi indicado para a delegada um especialista que tenha uma formação em Israel, que ele, assim, nada na internet é oculto, nada. Todas as pessoas que entram na internet sempre deixam um rastro do seu IP, né, do horário, da sua localização. É muito fácil, né? Nós não percebemos isso,
Mas quando entramos na internet, nós estamos sendo o tempo todo vigiados. Por quem? Pelo Google, pelo mecanismo de busca, né? E a Polícia Federal, inclusive tem uma policial federal que eu até indico para vocês, o nome dela é Fernanda Balas, ela é esposa do Danilo Balas, que é um deputado, e ela é muito acessível, né? Inclusive, ela faz parte do nosso ciclo de amizades, e vocês podem convidar ela para poder falar sobre crimes de internet, né? Envolvendo crianças e adolescentes. Ela ensina como proteger as crianças. É fantástico o que ela ensina. E ela é uma especialista, né, na área de crimes cibernéticos da Polícia Federal. E aí o que acontece? Naquele dia, esse especialista e perito disse assim, olha, procura. Já procurou em todo lugar? Procurou dentro do carro? A delegada, pô, do carro não. Então vai lá. Então pediu mais uma ordem lá, né, de busca e apreensão, revirou o carro dele e achou uma máquina fotográfica. E ele olhou com aquela cara dizendo assim, isso aí não tem nada, essa máquina é velha, né, tá até formatada, não tem nada. Ele achou que tirando o cartão de memória e formatando a máquina, não iria aparecer nada. Porém, esse perito especialista fez um trabalho de resgate dessas informações que estavam na máquina. Porque ela não sai dali. Ela vai para onde? Vai para a lixeira? Alguém já viu algum lixo de arquivos de internet para ser jogado no lixo? Não tem. Está tudo dentro da máquina. E ele resgatou através de um programa. E ali estavam as piores barbaridades que eu já vi uma pessoa fazer com criança. Tá? E, infelizmente, eu não consegui nem ver o filme. Mas ele resgatou filmes horrendos, horríveis, né? Desse indivíduo violando as crianças. Por consequência disso, ele foi condenado a 60 anos de prisão. Tá? E aí os pais todos que foram contra começaram a aparecer e um filho dizendo que ele fez isso, e isso aconteceu. Então, vamos entender esse processo aqui. Ó. Existem dois tipos de pedófilo. Um deles é o predador e o outro é o compulsivo. O predador é aquele que a gente deve orar todas as noites para que ele não se depare com as nossas crianças. Por quê? Não importa quem seja. Se a criança estiver vulnerável, ele rapta, ele se satisfaz sexualmente, ele mata e oculta cadáveres. Tá? Na cidade de Tietê, aqui bem perto de Sorocaba, nós vimos um caso de uma menina que ela, logo que chegou da escola, a mãe pediu para levar a irmãzinha na escolinha, que era bem pertinho. Ela não queria ir, mas a mãe insistiu tanto que ela foi. E quando ela estava voltando, parou um carro Gol vermelho do lado dela, começou a conversar com ela, fez ela sorrir e tudo mais, e vá saber o que ele falou. Mas ela entrou dentro do carro e nunca mais voltou. Porém, as câmeras assim da redondeza conseguiram detectar onde estava e prenderam ele. Chegou a noite, ele se matou. E onde está aquela criança? Né? Então, inclusive, nós fomos lá para dar uma palestra na escola, porque elas estavam assim muito chocadas com o que havia acontecido. E não sabem onde está essa criança, porque ele ocultou o cadáver. Né? Então, o predador, ele busca a vulnerabilidade da criança. Então, tem que ter cuidado também na rua. Não é só o cuidado dentro de casa, mas nas ruas, quando você deixa uma criança vulnerável. Eu vou até ali, já cuidado com isso, né? Então, como diziam meus avós, é melhor prevenir do que remediar. Agora, o compulsivo, ele é mais estruturado. O que acontece? Ele foca na criança. Primeiro, ele ganha a confiança dos pais, a tal ponto de dizer assim, ó, quando você quiser sair e tal, pode deixar ela em casa lá que eu cuido dela ou dele, né? E aí, assim, laços muito apertados, muito justos de confiança que ele cria com os pais. Aí ele vai através da assimetria de poder. O que é assimetria de poder? Uma pessoa mais experiente, né? Estratégica, né? Muito diabólica, que consegue convencer através do carinho e a atenção àquela criança que está sendo envolvida por ele. Né? E ele, tendo a chance de estar sós com ela, vai começar a transferir
responsabilidades, fazer com que ela guarde segredo. Então, assim, ele fala assim, olha, eu vou cuidar de você, confie sempre em mim, tá? E começa a acariciar a criança, e depois ele chega até um ato sexual não consumado através de penetração, mas ele toca a criança onde ele quer, e depois ele causa nele um sentimento de culpa para dizer assim, viu o que você me fez fazer? Olha, eu não queria fazer isso, mas olha só o que você me fez fazer. Então, ali na psicanálise, nós falamos que é a transferência da culpabilidade através da assimetria de poder. A criança fica atrás de um muro enorme, se martirizando para o resto da sua vida. Se ela não for informada de que ela não tem culpa, ela vai se sentir a pior pessoa do mundo e ela precisa manter o segredo desse desgraçado, dessa pessoa que fez isso com ela, né? E aí, ele conduz a criança a tornar-se uma prostituta. Por quê? Ele começa a dar dinheiro, ele começa a dar presente, né? E a questão da sexualidade começa a aflorar na criança. Ela passa a ter desejos sexuais, né? Não no momento certo e não da forma certa, né? Porém, ela sente prazer. E esse sentimento de prazer faz com que ela se subjugue uma pessoa completamente suja. E aí ela começa a emitir os sinais, tá? Somente 20% dos casos de pedofilia são cometidos por pedófilo. 80% são cometidos por pessoas perversas. 80%, né? Perverso. Que perversão é essa? Como é que chega essa perversão? Hoje em dia existem pelo menos 500 milhões de sites pornográficos na internet. Antes a pornografia era muito restrita. As bancas de jornais, que quase nem existem mais bancas de jornais, né? Porém, era colocado num encarte, né, que tinha até um papel protegendo aquele encarte. Depois vieram as locadoras, que começaram a alocar filmes pornográficos. E hoje em dia é um mercado multimilionário que supera até mesmo o narcotráfico, né? O mercado do sexo explícito. 30% do mercado de sexo explícito tem crianças e adolescentes, né? E ele é uma fonte de renda, assim, muito interessante, porque é pago em dólar. Um filme custa em torno de $2.000, né? Imagens podem ser compradas até $1.000. E quem é que não vai querer ganhar muito dinheiro com isso? E acaba aliciando menores, né? Só que eu posso chegar à seguinte conclusão, entendendo o processo pela neurociência. Ver pornografia leva à liberação de um hormônio, né, chamado endorfina. É um hormônio do prazer. É como se estivesse praticando sexo. E é um vício que está sendo ali, vamos dizer assim, quase que em paralelo uma droga psicoativa, né? Como maconha, como cocaína, coisa parecida. Porém, é mais fácil tratar um vício de cocaína, de maconha, de crack, do que tratar o vício da pornografia, né? Por quê? Quanto mais se vê pornografia, mais desejo de liberação desse hormônio, né? Então, são neurotransmissores poderosíssimos, né, que traz um bem-estar para a pessoa. Porém, ela não consegue ver uma vez só. E ela começa a viciar e ela começa a receber essas informações a tal ponto que ela vê uma criança vulnerável. E para fortalecer mais a liberação desses hormônios, ela pratica sexo com a criança por estar vulnerável, próxima dela, né? E por trazer mais esta emoção da liberação desse hormônio. Então, cientificamente comprovado que é isso que acontece. 80% é cometido por perverso. Nem todo pedófilo que tem essa psicopatologia é um abusador de criança. Eu não estou defendendo pedófilo. Eu estou querendo que vocês entendam o processo da realidade. Para não dizer que todo aquele que comete um abuso sexual contra a criança é um doente.
Não. 80% não é doente. É um mau caráter e perverso. E aqueles que têm a psicopatologia, que são 20%, se cometerem, não são doentes também, são criminosos. E devem provar que tem essa psicopatologia, que não vai mudar em nada. A lei é muito rígida nesse sentido. Se é pedófilo, se não é, para a lei, né, não importa. Ele será conduzido através dos seus direitos, né, da justiça, que é o amplo direito de defesa e o contraditório, contradizer o que a criança falou. Porém, existem exames muito precisos hoje em dia que fazem com que seja detectado com mais eficácia, né? Então, combatendo essa maldade. Muito bem. Então, vamos um pouquinho mais além aqui agora. Aqui até 400, mas já são mais de 500 milhões de sites pornográficos, né? Então, 30% exibe crianças e adolescentes. Então, como é que a gente vai proteger a dignidade das nossas crianças? O que a gente tem que fazer para proteger 57,6 milhões de crianças e adolescentes no nosso país? Através do respeito, da civilidade e da boa educação. Se um projeto formativo como esse que vocês estão tendo hoje não chegar aos ouvidos de quem é mais importante braço de apoio de uma criança que sofre violência em casa, que é o professor, como é que a gente vai trabalhar isso? Nós, praticamente, só trabalhamos o ambiente escolar, porque entendemos que a criança tem o professor como seu principal braço de apoio. E o professor, entendendo a singularidade das crianças numa pluralidade, ele vai entender por que ela se comporta desse jeito. E a gente vai começar a entender agora o que acontece à vítima desta violência. Tá? Quando uma criança sofre esse tipo de violência. Vamos ver o que acontece com ela. Esse é o nosso cérebro. Tá? No nosso cérebro, ele tem uma correspondência financeira de 1.500.000 dólares. São 136 computadores de última geração, tá? Que pode ser comparado ao nosso cérebro. São 86 bilhões de neurônios que fazem trilhões de sinapses neurais para poder receber informações e preservar essas informações no hipocampo, que é onde existe o maior número de neurônios. O nosso cérebro não é só composto de neurônios, existem outros elementos e também muito mais quantidade. Porém, os distúrbios causados na vida de uma criança causam debilidades do sistema nervoso central, que é no nosso cérebro. Por quê? As sinapses neurais, elas correspondem ao quê? Ao cognitivo, quando a criança está aprendendo, quando a criança está desenvolvendo aqueles conhecimentos que nós vimos. Porém, ela necessita do quê? De uma carga alimentar, que é elétrica e é química. E química são o quê? São os hormônios, tá? Então, quando uma criança sofre violência sexual, ela recebe uma grande quantidade de um hormônio que a gente conhece como cortina. Talvez vocês não tenham ouvido falar, mas eu vou dizer quais são: o cortisol e a adrenalina. O cortisol é o hormônio do estresse e a adrenalina do medo, né? Do impacto, do susto. Né? O cortisol, para quando enfrentar certas situações, seja liberado pela glândula endócrina chamada suprarrenal, que fica próximo dos nossos rins, libere e traga um momento de reflexão específico. O cortisol, ele interrompe o metabolismo no corpo, o crescimento, a criança para de crescer. Se vai ser constantemente colocado em situação de estresse, vai ser uma quantidade enorme de cortisol, fazendo com que ela tenha debilidades, que ela desenvolva diabetes, né? Que ela desenvolva doenças cardiovasculares. Né? A adrenalina é a mesma coisa. Ela vai se impactar no momento que ela vê a pessoa que comete e que faz o que fez e que vai reiterar esse processo. Ela libera e causa debilidades terríveis no seu cognitivo. Então, você tem lá uma criança que é saudável, de repente ela mudou o comportamento em sala de aula. Ela mudou completamente. O que está acontecendo com ela?
Ah, vamos deixar para lá, né? Não quer aprender, não aprende, fica para lá. Não é bem assim. Vamos entender essa pluralidade. E vamos entender o primeiro conceito da educação em direitos humanos, né? Que é o primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz assim: todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e em direitos. Dotados de razão e consciência, devem agir um para com os outros em espírito de fraternidade. O amor fraternal ele é poderoso no momento de intervir a favor dos direitos da criança e do adolescente, principalmente quando o professor está se deparando com essa situação, né? E ali a debilidade causada na vida da criança é imensa, né? Ela sofre, sabe, como um adulto sofre, né? As dores da vida, né, incutida numa criança de 6 anos. Pode uma coisa dessa? Os hormônios que são essenciais é o dose, a dopamina, a ocitocina, a serotonina e a endorfina. Tem 2 maneiras de liberar esse hormônio, ou pelos processos naturais, que é o abraço, a atenção, o respeito, o carinho, falar docemente, né? Incentivar, motivar, dar metas e ajudá-las a melhorar as suas condições psicológicas, né? É dizer, eu acredito em você. Isso libera esses hormônios. Agora, as drogas psicoativas, né? O uso da maconha, da cocaína, enfim, das drogas, também faz momentaneamente essa pessoa tornar-se dependente do estímulo para liberar esses hormônios. O que as crianças precisam na sua primeira e na segunda infância é receber essas quantidades exatas, né, e constantes desse tipo de hormônios, né, e fazer com que ela possa crescer saudável. Não enxertar endorfina não, perdão, cortisol e adrenalina. Não enxertar isso de uma forma assim catastrófica na vida dela, a ponto de deixá-la debilitada. Eu conheço crianças que sofreram impactos na infância e que não cresceram. Tem 30 anos, hoje tem lá 1,30 m, 1,40 m, não conseguiu se desenvolver, né? Porque foi impactante o que aconteceu com elas, né? E o excesso desses hormônios fizeram com que retardasse o seu crescimento e o seu desenvolvimento cognitivo. Então, quando você olhar para o seu aluno e não entender muito bem o que está acontecendo, agora você tem subsídios para isso, né? Vamos entender quais são os sinais emitidos pela criança. Primeiro, vamos lá. Mudança de comportamento. Segundo, baixo rendimento escolar. De repente mudou tudo. E estava indo tão bem. E o que aconteceu? Uma mudança comportamental. Ela começa a falar algumas coisas que não é condizente com a faixa etária, né? Com a idade cronológica. E ela começa a ter baixo rendimento escolar. No começo estava indo tão bem, não consegue agora. Tem dificuldade com relacionamento em sala de aula, briga muito ali, né? Começa a adquirir uma linguagem não condizente com a sua faixa etária e imprópria pela sua conduta moral, né? Começa a ter incontinência urinária, né? Urina à noite, tem, sabe, sonos assim instáveis, né? Tem insônia, tem pesadelos, né? Começa a tornar-se violenta, chora sem motivos aparentes, tá? Vai mais cedo para a escola, sai mais tarde porque não quer voltar para aquele local onde ela está sofrendo esse tipo de violência. Então, não é somente identificar 1 ou 2 sinais, mas um conjunto de sinais. E o professor tem essa capacidade de identificar. E aí, o que mais? Como é que eu vou proteger essa criança? O que eu tenho que fazer? Primeiro é ter consciência. No artigo 245 do ECA, tem lá descrito: cabe ao profissional de saúde e ao professor de ensino básico comunicar às autoridades competentes se houver suspeita de que uma criança esteja sendo violada ou violentada, né? Ou sofrendo qualquer tipo de violência. Caso o professor não faça isso, ou o médico, né, ou o profissional de saúde, está sujeito a ser multado, né? Então, o professor tem uma responsabilidade íntegra para isso. Mas como é que eu vou proteger
proteger? O que eu tenho que fazer? Né? O que eu faço? Primeiro, a base de tudo é ouvir e observar. E fazer uma análise comportamental. Um dos quesitos muito importantes é a interpretação de desenhos. Isso está ligado à psicologia, porém a psicopedagogia também ensina a interpretação de desenhos. Né? E o que pode ajudar nisso tudo? Se você pegar para uma criança que você suspeita que ela esteja sofrendo abuso, você pede para ela assim, gente, a classe, eu gostaria que vocês fizessem um desenho. Todo mundo adora desenhar. Então, eu queria que você desenhasse a sua família. Tá? Aquele que você mais gosta e aquele que você menos gosta. Você vai sofrer um impacto nos resultados. Você vai ver que algumas desenham os órgãos genitais masculinos. O outro tem a mãe, o irmão e ela de um lado e o padrasto do outro, né? Sem olhos, tá? E assim com uma postura assim mais de um monstro, né? Então vai mostrando que ela tem algum impacto ali, ela sofreu algum impacto. E juntando esses dispositivos, né, com a análise comportamental, você pode começar a sentir. E se você quiser ajudá-la, você nunca vai falar, o que está acontecendo com você? Sempre vai dar a mão e dizer assim, tem alguma coisa que eu possa te ajudar que está te deixando triste? Né? E aí cria-se uma relação de confiança entre o professor e a criança. E o que o professor pode fazer? Quais são as ferramentas pedagógicas para ensinar? Tá, deixa eu voltar aqui. Primeiro, ensinar as partes do corpo. Quando você quiser ensinar seus filhos, seus alunos, primeiro você tem que ensinar com aquela música. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho, né? Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho. Isso aí é muito fácil e também é muito, vamos dizer assim, implementado nas salas de aula. As partes do corpo. Você ensina de criança para crianças de 2 até 4 anos. E antes disso é oração e cuidado restrito, né, para que não aconteça nada. Infelizmente, os nossos bebês são violados também. Nunca colocar foto de bebês com trajes íntimos ou nu, né, como geralmente faz isso em alguns perfis no Facebook ou no Instagram. Isso às vezes acontece. Você nunca sabe quem está do outro lado e o que vai gerar essas fotos, né? Outra coisa, quando você falar sobre as partes do corpo, deve informar onde fica o seio e a vagina das meninas. Não é pepeca, pepita, não, esquece. Fala, isso é seio, isso é vagina. Ensina a maneira errada, a maneira certa desde a infância. Outra coisa, você precisa também falar para os meninos, né? Onde é o pênis dos meninos. Isso chama pênis. Por que você não vai falar que chama pênis? Por que você vai colocar um apelido no pênis, né? Para fazer o quê? Né? Por que você não fala cientificamente ligado a exatamente o que é, para que ele cresça com essa noção de que tem alguma coisa que precisa ser preservada? Então, o que mais vem? Aí vem de crianças entre 3 até 7 anos, você vai ensinar o que é o toque bom, o que é o toque ruim e o que é o toque secreto. O toque bom, o que é? O toque bom é o aperto de mão, é o carinho nos cabelos, né? É o abraço amigável, né? Mas algumas pessoas falam assim, mas começa por aí, né? Sim, começa por aí. Portanto, você deve ensinar que quando houver toque bom, não pode ser direcionado com segredos, tá? Não existe segredo entre adulto e criança. Se houver, vamos dizer, o pedido para que uma criança guarde segredo, ela deve contar imediatamente para a mamãe, ou infelizmente, se for o papai, tem que contar para a mamãe. Se não conseguir contar para a mamãe, tem que contar para a professora, tá? E ela vai ajudar você a se ver livre dessa situação. Então, o toque bom
Ele pode acontecer com muito respeito e criança tem uma sensibilidade inata, tá? Ela sabe quando tem alguma coisa errada. Ela sabe quando há desconforto nisso tudo, né? Principalmente as crianças atualmente, tá? Aí vem o segundo toque, que é o toque ruim. O toque ruim é o tapa, o puxão de cabelo, o beliscão, né? O chute, é bater com uma criança com qualquer objeto que possa causar dor, né? Então, tudo isso é considerado o toque ruim. E agora, o toque secreto. Deixa eu tomar só um pouquinho d'água aqui. O toque secreto é você falar claramente de que adultos não podem tocar nas partes íntimas de uma criança. E nenhuma criança pode tocar nas partes íntimas dos adultos. O que são as partes íntimas? Na menina, é aquela que é coberta com o sutiã e com a calcinha. Sutiã e com a calcinha, né? Algumas meninas ainda não usam sutiã, mas a mamãe usa e ninguém pode tocar ali. Não pode, né? É óbvio que existe um processo depois, né, da maturidade, né, da sexualidade, que vai ser desenvolvido no seu tempo hábil. Já recebi, através de uma psiquiatra, algumas situações, disse assim, não, mas isso daí uma hora vai acontecer. Uma hora vai acontecer, mas não com uma criança, né? Então, fui até enfático com ela, foi até meio duro com ela mesmo. Mas é assim. E também onde fica a calcinha das meninas, onde fica o sutiã das meninas e onde fica a cuequinha dos meninos. Ali contém as partes íntimas, tanto na frente como atrás do corpo. Ninguém pode tocar ali. Ninguém. E também ninguém pode pedir para tocar ali. Nem o papai, nem a mamãe. A mamãe pode ensinar a higienizar ali, como é que faz, né? Só quando é bebê, infelizmente, alguns bebês são violados através desse momento em que estão ali passando pelo momento da higienização. Porém, a mamãe, né, o pai e a mãe que são solícitos, que são parceiros, que são verdadeiros, ensinarão seus filhos a se protegerem desses toques, principalmente do toque secreto, ok? Eu, na verdade, aprendi com algumas coisas que utilizar ferramentas pedagógicas para desenvolver esse trabalho. E eu criei um livro chamado O Dedo, que recebe uma missão de proteger as crianças e ensinar uma música para elas. Eu vou ensinar essa música para vocês, tá? Eu tenho aqui um instrumento musical muito legal que é chamado ukulele. No começo desse projeto, eu tive muita dificuldade. Eu não tocava violão e não cantava também. Minha voz era horrível. Cantava no banho, né? E era um desastre. Porém, eu encontrei assim necessidade para poder desenvolver dentro desse projeto e a musicalização, uma música que as crianças pudessem entender o toque bom, o toque ruim, o toque secreto, né? E eu escrevi esse livro. Ele está disponível na internet em PDF ou coisa parecida, né? Vocês podem baixar graciosamente. Chama Luna e o Sábio de Terubim. Ali ensina tudo como proteger a criança, tá ok? E aí, o Terubim ensinou uma música para ela, que é mais ou menos assim, ó. Vou cantar e depois vou fazer os trejeitos que você tem que fazer depois. Parará, pereré, piririm. Parará, pereré, piririm. Se o toque é bom, você faz assim. Se o toque é ruim, você faz assim. Mas se é secreto, é só fazer assim. Ó, facinho, né? Então aí, são 4 notinhas. Aí, o que você faz assim, ó? Parará, pereré, piririm. Parará, pereré, piririm. Oi? Oi? Tá dando pra te ver. Não tá dando o quê? Pra te ver. E agora? Tá me vendo? Não. Então, alguma coisa aconteceu aí no seu computador. A sua imagem tá tipo, sua câmera tá fechada. Vendo. Ninguém tá?
Então, pera lá, vamos ver o que aconteceu aqui. Pera aí. Ninguém tá vendo, professor. Tá bom, vamos lá. Acho que tem que parar de compartilhar o PDF. O PowerPoint, quer dizer. Uhum. Vamos ver aqui. Aqui. Vamos dar uma olhada lá. Ah, tá. Minha câmera saiu do local. Calma aí. Ativar câmera. Pronto, estão me vendo? Beleza? Estão me vendo agora? Agora sim, professor, agora sim. Então, tudo bem, eu vou retornar. Esse é um instrumento chamado ukulele, né? E aí o sábio de Terubim, ele ensina como é que protege as crianças através da música, tá? Então a música, eu vou retornar isso para vocês de novo. É assim. Parará, perere, piririm. Parará, perere, piririm. Se o toque é bom, você faz assim. Se o toque é ruim, você faz assim. Mas se é secreto, é só fazer assim. Ok? Então, agora eu vou mostrar para você qual é o método, tá? Isso nós falamos que é a psicodinâmica, para que o cognitivo possa absorver essa informação. Então, você vai parará, pereré, piririm, bate. Parará, pereré, piririm. Se o toque é bom, você faz assim. Olha lá, o positivo. Se o toque é ruim, você faz assim. Que é o negativo e a cara muito, muito ruim. Mas se é secreto, é só fazer assim. Ó, só isso, tá? Então, ensinando essa música para os seus filhos, para os seus alunos, é muito importante, né? É muito importante. Então, eu nem vou compartilhar mais, porque a gente chegou ao final da nossa conversa aqui, tá? E o que eu queria deixar bem claro é que vocês têm, assim, vamos dizer assim, uma influência muito grande na vida dos seus alunos, né? Mas, antes de tudo, lembre-se do amor fraternal, né? Tenham em vocês a consciência de que vocês são instrumentos na mão de Deus para proteger os filhos dele, principalmente na primeira infância, na segunda infância. As nossas crianças, elas não podem crescer com traumas, com debilidades cognitivas, com a invasão da sua dignidade, né? Então, o que fazer para finalizar? Disque 190 ou Disque 100, de qualquer telefone. O Disque 100, a escola não precisa se identificar. Ela só vai contar a história. Olha, eu sou professora, não gostaria de me identificar, mas eu tenho a suspeita de que uma aluna nossa aqui está sofrendo violência, né? E eu gostaria que vocês aí do Disque 100 pudessem comunicar às autoridades competentes. Você não precisa se identificar e as providências serão tomadas. Eu garanto isso que pode acontecer, tá? Vocês realmente serão atendidas e farão a sua parte, né? E não deixando com que aquela criança continue sofrendo. E melhor do que remediar é prevenir, né? Então, que esses processos preventivos que eu coloquei aqui para vocês sejam uma conduta no seu dia a dia, ensinando seus filhos, ensinando as crianças que vocês puderem alcançar, que certamente vocês terão uma recompensa e uma satisfação muito grande por poder estar protegendo as nossas crianças e os nossos adolescentes. Beleza? Estamos abertos para perguntas, tá? O que vocês quiserem perguntar, podem me perguntar. Eu estou aqui para responder. Está na sua mão, Ana Célia, né? Ana Célia. Oi? Oi, meu nome é Isabelle. Você já pegou algum aluno já com esses problemas? Ou alguém fazendo as barbaridades com as crianças? Já peguei.
E eu vou contar para vocês. O que você fez? Tá, eu vou contar para vocês. Vou contar essa história. Eu sou escritor de um livro, né? E como eu disse, esse livro Você Precisa Acreditar, que eu conto a trajetória, por que eu estou trabalhando com uma situação tão deprimente quanto essa, né? Como é que eu cheguei nisso? Por quê? Eu e minha esposa trabalhamos com isso, né? No começo, tudo se tornou uma coisa assim muito complexa. Nós se tornamos chato, porque a gente começou a entender que alguém precisava fazer alguma coisa, né? E nós éramos essas pessoas. Então, nós nos deparamos com uma situação de uma criança que tinha 8 anos de idade. Essa criança era uma menina, né? Eu coloco o nome dela como Vitória, tá? No livro. Ela é filha de pais divorciados, né? E ela vivia com a mãe. E o pai casou, né? Foi constituir sua família, teve duas filhinhas e tudo mais, né? E Vitória continuou morando com a mãe. Porém, o pai frequentemente via Vitória e notava que tinha alguma coisa errada, mas que ela não se manifestava, né? Porém, jamais poderia imaginar que era isso. E num certo dia, a Vitória criou coragem para contar para a mãe que o padrasto estava frequentando o seu quarto à noite, né? E ele era um policial militar. E todas as noites ele ameaçava a Vitória e fazia com que ela guardasse o segredo. E ele fazia coisas horríveis com ela durante 2 anos. E um dia ela resolveu contar. Mas a mãe queria colocar panos quentes, porém o tio falou para o pai, né? E eu acompanhei todo esse processo, né, dessa criança e dos seus pais, né, do seu pai, da sua mãe. E, a princípio, a Vitória foi numa delegacia, todas as atitudes foram tomadas, porém, a mãe tinha negócios com essa pessoa, né, com esse policial. E não queria perder os seus negócios e tentou interferir, né, no que Vitória tinha falado, dizendo para ela que isso era coisa da cabeça dela, que ela esquecesse, ia prejudicar ele, né, era uma coisa, sabe, terrível. Mas o pai, com coerência, né, com consciência, foi atrás do judiciário, solicitou a busca e apreensão de Vitória, e Vitória passou a viver com o pai, né, e com a madrasta. E esse homem fazia ameaças com os pais, e a Vitória teve que passar por 9 audiências públicas, né, lá, primeiro na delegacia, não foi uma vez só, foram depois a instauração de inquérito, depois na justiça militar por 3 ou 4 vezes, e depois no dia do julgamento, ela teve um estresse pós-traumático, que ela começou a menstruar sem parar, né? E quase chegou a ter uma debilidade fatal, né? E aí, o que aconteceu? Ela teve, assim, uma situação que foi colocada perante o cara que tinha feito isso com ela. E o juiz disse se ela queria falar isso na cara dele, né? Foi onde ela se sentiu totalmente desconcertada. O pai, ele pagava, né, uma psicóloga para ela, e, enfim, todos os cuidados necessários. Porém, ela sofreu esse estresse pós-traumático. E o pai, ele dizia uma coisa assim, ó, filha, a única coisa que eu quero que você faça é falar a verdade. Porque quando você fala a verdade, Deus está do seu lado. E a verdade é a mesma ontem, hoje e sempre será a verdade. Fale a verdade. Foi isso que ela fez. Esse indivíduo foi expulso da corporação da Polícia Militar e recebeu uma pena de 10 anos e 9 meses de reclusão, né? Vitória hoje é uma mulher, né? Já está formada. Ela passou por todo o processo de reestruturação, né? Eu faço muito isso atualmente, de ressignificação do seu estado emocional, dos traumas que sofreu na infância. E o que é pior, a gente fala assim, ó, nunca vai acontecer na minha casa.
E eu e minha família, eu e minha esposa, trabalhamos com esse projeto porque eu sou o pai da Vitória, né? Então, é até impactante falar isso, né? Mas eu não tenho só conhecimento científico, eu tenho conhecimento de causa. E é por isso que eu trabalho até os últimos dias da minha vida ensinando a proteger as crianças. Porque tudo o que eu falei com veemência foi exatamente o que ela sofreu. E todos os transtornos causados foi exatamente o que aconteceu com ela. E eu recebo pedidos de socorro diariamente. Eu todo dia faço uma formação, tá? Ensinando como proteger as crianças da mesma forma, dando todas essas informações. E é isso que aconteceu. Espero ter respondido a sua pergunta. Beleza aí? Respondeu sim, muito obrigada. Muito bem. Mais alguém? Eu não sei nem se eu vou conseguir falar, mas tá tudo bem. É difícil. Eu aprendi que diante de uma forte dor a gente tem duas decisões, né? Ou a gente se fecha, se cala e fica num canto, ou a gente usa da nossa dor uma das maiores forças para poder ajudar outras pessoas. E na verdade, qualquer dúvida que eu tinha ou qualquer coisa que eu ia falar torna-se completamente insignificante diante daquilo que você vem fazendo. Então, na verdade, eu só quero te agradecer do fundo do meu coração por tanto ensinamento, pelo livro, eu já baixei o livro, mas principalmente por você ter olhado para essa situação, não só como pai, mas o que eu posso fazer de diferente também pelas outras pessoas, para que outras famílias não passem pela dor que a minha filha passou, por todos os constrangimentos que ela passou. Se me colocar no seu lugar ou no lugar da Vitória, eu posso imaginar tamanha dor e tamanha dificuldade que possa ter sido passada durante todo esse tempo. Sem e mesmo assim, você e a sua esposa falam e abrem os nossos olhos como professores, como cidadãs, para que a gente possa olhar com um olhar diferente para que isso não aconteça e quando acontecer a gente não se cale. Então eu só quero te agradecer por Eu que agradeço. isso. Eu que agradeço. Gostei muito do que você falou, muito obrigado, né? Me sinto muito humilde em relação a isso, porque na verdade tudo que foi feito é realmente de coração e por entender esse processo de fraternidade, desse amor fraternal. Você amar as pessoas, independente do que elas sejam, né? Onde elas estejam, né? É preservar a dignidade dos seres humanos através do respeito, da civilidade e da educação. Eu hoje falei a respeito de algo que eu acredito que é muito importante. Eu falei sobre uma borboleta. A borboleta, antes de tudo, ela é uma larva, né? Que depois se torna ali uma lagarta. E essa lagarta anda rastejando por todo lado, tentando pegar algumas folhas. Porém, ela tem um sonho. Que sonho é esse? Ela quer um dia voar. E um dia ela decide e fala assim: eu vou voar. Chegou a minha hora. Só que para voar, ela precisa passar por um processo degenerativo, né? Então, ela foi gerada, porém, para chegar a voar, ela precisa degenerar. Então, o que ela faz? Ela constrói um casulo muito justo, muito apertado, e ela fica por algum tempo lá. E quando ela causa toda a transformação interna nela, o que vai chegar ao tempo? Dela degenerar, de sair daquele local onde ela está, né? E para isso ela vai sofrer muito para sair daquele local, porque ela não tem garra. Vocês já viram a borboleta? Ela tem uma linguinha, né? Como é que ela vai fazer isso? E ela se esforça muito, e naquele momento de esforço as asas estão ganhando forças.
estão ganhando forças, estão expandindo aquelas asas, e quando ela consegue aquele processo degenerativo, sair daquele processo degenerativo, ela se regenera. E ela sai, olha para um lado, olha para o outro, e começa a voar. E conquistar o seu sonho. Então, tudo na vida, né, tudo na vida, ela depende de dois grandes valores. O primeiro é a fé. O segundo é a esperança. Porém, a esperança ela é futura. Quem tem esperança sabe que no futuro pode alcançar, mas a fé ela é imediata. A fé é no presente. E quando você estiver passando por um projeto degenerativo, naquele momento a sua fé se fortalece cada vez mais. E você começa a degenerar, a sair daquele local com todas as forças. E você ganha uma força interior incrível, incrível. E quando você sai daquele momento degenerativo e você regenera, você quer que as pessoas voem como você voa, né? Olhem para suas asas e o que você tem que ensinar. Foi por esse caminho que eu decidi seguir a minha vida e estar aqui com vocês hoje. Então, levem esse princípio com vocês. Regenerar. Não decline nos momentos difíceis das suas vidas. Não decline. E não abandone os momentos difíceis da sua vida, né? Aqueles momentos, aquelas adversidades. Aquele é um momento em que suas asas estão se fortalecendo para que você possa regenerar a sua vida e ter condições de abençoar a vida das outras pessoas que estão ao seu redor. Ok? Foi muito legal falar com você, tá? Muito obrigado pelo seu ponto de vista e sigam em frente, certo? Meninas, mais alguém? Raquel? Eugênio, eu tenho realmente que agradecer. Você sabe o quanto a diferença que vocês fizeram na minha vida. Você não tem noção da diferença que vocês sempre fizeram na minha vida. Quando eu adentrei a escola, conheci vocês. Eu acho importante que as alunas conheçam pessoas que fazem e que são pessoas de verdade, né? Pessoas que são reais, porque às vezes a gente acha que essas pessoas não existem. Ah, não existe, as pessoas têm uma negatividade, né? Então, assim, é muito importante a sua presença aqui para elas, e principalmente elas que estão no comecinho, elas estão aqui no primeiro ano de faculdade, né? Eu pude estar com vocês todo o meu período de faculdade, aprender bastante, a escolha dos professores que vocês têm aí na UP, o fortalecimento e conhecer, né, a trajetória da vida da sua família. Então, assim, para mim, isso, assim, são coisas que nos fortalecem como pessoas, como cidadãos, né? E é importante que as alunas que estão aqui percebam que cidadania é isso que você faz, né? Cidadania é você mostrar que é possível, né? Dentro do mais monstruoso, do problema mais complexo, né? Que é a violência do ser humano, seja ele uma criança, um adolescente, né? Um adulto, a violência, e você ser vamos dizer assim, você combate ela, mas na verdade você não combate porque você é uma pessoa da paz, você ressignifica ela. Então, assim, aqui o meu muito obrigada, a minha gratidão de você poder proporcionar isso para as meninas, né? Você sabe que desde que eu te conheço, o seu livrinho tá aqui no meu Kindle, tá? Meu Kindle tá aqui, ó, ele tá aqui, tá? Então, assim, muito, muito, muito obrigado. Muito, muito obrigado. É o que eu tenho para te falar. Então, eu que agradeço mesmo, foi um grande privilégio estar com vocês. Eu gostaria também de deixar vamos dizer assim, uma representatividade da organização não governamental Projeto Vencer. Todos vocês que participarem, que quiser um certificado do Projeto Vencer para suas atividades complementares, tá ok?
Você vai mandar o seu e-mail com o seu nome, com o seu telefone, né, e com o seu e-mail, e para projetovencerprotege@gmail.com. Então, projetovencerprotege@gmail.com. Você fala lá, olha, participei da palestra no dia tal e gostaria de receber o certificado. Em alguns dias você vai estar recebendo esse certificado, que pode também servir como hora complementar aí do seu desenvolvimento na faculdade. Tá bom? Então, muito obrigado, Raquel, pelo convite. Meninas, foi um grande prazer estar aqui com vocês. E eu desejo muito sucesso, né, na sua formação. Lembrem-se de serem as melhores, né? Nós estamos esperando vocês aqui para cuidar das nossas crianças, tá ok? Brigadão, e vou cantar para vocês. Parará, perere, piririm, piririm, parará, perere, piririm. Se o toque é bom, você faz assim. Se o toque é ruim, você faz assim. Mas se é secreto, é só fazer assim. Boa! Tchau, gente. Até mais aí. Até a próxima. Tchau, tchau para todo mundo aí. Sucesso, felicidade. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigada.